Gravando. Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Hoje, a reunião do Grupo Locomotion, dia 8 de outubro. Hoje temos dois convidados, digamos assim, dois grupos convidados, né? Então, que vão fazer as apresentações. Temos outros convidados aqui, estou vendo a Prof. Aline também está aqui, está com a câmera aberta ali. Então, bem-vinda. Os alunos também do professor Alberito também, bem-vindo. O pessoal que já vem das outras reuniões, então, o pessoal lá do norte, o pessoal do professor Marcelo, o pessoal da professora Elrin, e o pessoal aqui do nosso grupo. Então, como eu comentei, vão ser dois grupos, o professor Alberito e uma mestranda, a Fernanda, e também, só que eu não vi ainda a câmera, a Jaque, que é a mestranda da Elrin, e mais um aluno de IC, da professora Elrin também, que vão apresentar. Tá bom? Então, podemos começar pelo professor Alberito. Então, se ele se sentir confortável para iniciar. Tá. Recados iniciais. Vai lá, prof. Léo. Tá aberto até o microfone, coisa boa. Olha só, vou lá eu de metido para dar os informes, né, da reunião, gente. Olha só, nessa semana eu queria fazer um registro rápido, fiz uma reunião muito interessante com um professor, com o Dominic Ferris, de Exeter, é uma universidade bem importante do UK, né, da Inglaterra. Ele trabalha com mecânica energética também da locomoção, a gente está vendo colaborações com ele está estudando bastante a função dos músculos intrínsecos do pé na energética e tal, e se interessou com os nossos assuntos, entrou em contato, um cara super aberto e com uma produção de altíssimo nível, assim, internacional. Eu acho que é mais outra porta aí que a gente está abrindo, ele está interessado até em receber alunos e muito, muito aberto, diferente de outras experiências que eu tive ruim até, vou falar para vocês ao longo dos anos com os britânicos. Eu já tive colaborador que me dizia assim, não, tem que ver primeiro se o teu aluno pode pagar as taxas, assim, um papo meio mercantilista que eu fiquei assustadíssimo com a... E agora eu mudei a opinião depois de ontem, né? Então queria só registrar isso, acho que é uma coisa legal, uma vitória também do grupo, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente constrói ao longo dos anos. E eu queria, acho que a gente está passando por uma revisão agora da Marcela Casal, super boa, assim, né? A gente terminou a resposta agora e eu já falei disso na reunião, mas é bom, é importante, né? Quando dá uma vez, os revisores falaram muito bem do grupo e da linha de investigação que está se construindo, uma linha internacional, até numa área que não é a prioritária, assim, né? Que é sobre a área de controle motor também, que a gente tem feito coisas, né? E acho que isso é um gancho também para eu fazer também duas palavras sobre o Alberito. Vou tentar ser bem sintético por causa do tempo, tá? Eu sei. Mas, assim, é bom, é muito importante. É muito bom ver o grupo do Alberito e eu queria dizer aos alunos do Alberito a mesma coisa que eu falei para os alunos do Marcelão e da Elren, né? E de outros que talvez eu tenha esquecido, do Marcos também, de outros grupos, que todos vocês são parte do grupo do Locomotion, tá? Então, mesmo que vocês não saibam, e mais do Alberito, que eu sei que ele é super organizado, né? É importante que vocês saibam disso. Todos vocês são parte do grupo do Locomotion, sabendo que isso não perde identidade com os grupos de vocês aí, né? E o exemplo do Alberito o Alberito é tão organizado que ele começou fazendo uma coisa que eu disse para ele incansavelmente para não fazer, mas é a cara do Alberito. Ele começou, inclusive, com 2 grupos de pesquisa, né? Porque o Alberito não é pouca coisa, assim, né? Então, mas isso mostra uma grande organização dele. Eu queria dizer para esses alunos que vocês são bem-vindos, assim, e vocês têm relações com a gente muito forte, assim, porque de alguma forma essa linha de pensamento que a gente está tentando fazer no Locomotion, ela vai se espraiando também nos grupos, né? E isso nos identifica sobre vários valores, assim, que é pensar sobre a ciência aberta, uma ciência que seja criticamente assim social também, que a gente tenha espaço para uma sensibilidade nesse conhecimento que a gente faz, que a gente mude a vida das pessoas de alguma forma, mesmo que indiretamente, mesmo que depois a gente tenha que transformar em produtos que tenham métricas e tal. Acho que isso é super importante. Mas eu queria dizer isso, às vezes o aluno no início não nota essas coisas, mas tem coisas históricas. E uma delas é o fato da gente poder se encontrar a cada 2 anos. Dessa vez nós vamos atrasar para 3 anos, e inclusive isso vai nos fazer mudar o ano do Fisiomec. Tá? Isso é culpa do Alberito, né? Como sempre, o Alberito fazendo confusão.
Estou brincando. Mas, assim, nós vamos passar para números pares, tá? Essa é uma sugestão que eu vou propor para a gente definir lá em 2022, no ano que vem, no próximo Fisiomec, que vai ser em Cascavel, com a organização do grupo de pesquisa do Alberito. E eu queria dizer isso, que ver o grupo do Alberito é outra grande vitória, é uma outra marca de um sinal, de uma honra que eu tive de poder ter orientado o Alberito, né? O Alberito é um dos exemplos que eu tenho de quando o aluno reclama que não pode, que não dá, que a vida é muitas vezes negativa com o que acontece frente. Eu sempre lembro que nós temos um coeficiente Alberito, que depende muito mais do que tu faz em função disso. E o Alberito é um caso, o mestrado dele, ele viajava num ônibus durante 16 horas, no mínimo, ida e volta toda a semana, e isso não é força de expressão, ele fez isso toda semana, durante mais ou menos 2 anos, e realizou um mestrado de altíssimo nível, mantendo o trabalho dele no local, que já era pesado, mantendo orientações em Porto Alegre, assim, trabalhando, e às vezes eu vejo muito aluno que às vezes chora porque não pode tal coisa, porque tem que gastar 1 hora, 2 horas, e aí eu lembro do coeficiente Alberito. Só digo assim para o aluno, olha, falta muito, tem que melhorar o coeficiente Alberito, tá? Resumindo um pouco, então, registrar de novo. Uma honra e vamos parar de papo aí, porque eu sei que a minha coordenadora aqui não é fácil, tá? Já passo a palavra aí. Obrigado, Alberito, e a turma do Alberito aí. Sejam bem-vindos. Obrigado, Léo, pelas palavras. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Já passo então direto para o Alberito. Fica à vontade. Vai. Por que não está me permitindo compartilhar? Léo, por favor, libera ele. Estou liberado? Ah, agora sim. Vocês estão vendo? Ótimo, já estou vendo. Certinho. Esconder aqui. Bom, então, primeiro, obrigado, né, pelo convite, né, Léo, pelas palavras. Então, eu vou, na verdade, a ideia aqui é apresentar um pouco da trajetória do meu grupo, né, até esse momento, desde quando ele foi criado até esse momento. Na verdade, o REFEB, ele é um grupo de estudos, na verdade. Nós somos vinculados a um outro grupo de pesquisa, que esse sim é um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, que é o grupo de pesquisa em reabilitação neuromusculoesquelética. Tá? Então, na verdade, isso é uma linha dentro do meu grupo. A gente chama de grupo, né? Mas por conta disso. Bom, então, esse grupo, o REFEB, né? Ele nasceu em outubro de 2017, quando eu finalizei meu doutorado e retornei, então, a Cascavel. Inicialmente, né, os focos de estudo eram dor lombar e locomoção. Então, nesse momento, né, nós tínhamos como foco de estudo os processos de avaliação, porque, assim, ainda era, se a gente não conseguisse avaliar direito esses pacientes, certamente propor qualquer tipo de intervenção seria algo difícil. Como era um grupo que era formado apenas por alunos de graduação, isso eu precisava treinar os meus alunos nesse sentido de avaliar bem para que pudesse os resultados, né, das nossas pesquisas elas fossem produtivas. E aí, em agosto de 2018, em função de a minha disciplina na graduação ser fisioterapia desportiva, então eu tenho, né, uma relação muito forte com essa parte da desportiva, muitos alunos eles me procuram por conta da desportiva. Então, nessa necessidade, eu acabei abrindo um outro braço, né, do REFEB, que a gente chama de braço do esporte. Né? Então, que a gente estuda temas do esporte. Tá? Atualmente, eu tenho 20 alunos envolvidos no grupo de lombar e 11 no de esporte. Isso representa quase 1/5 dos alunos do curso, então, ou seja, não é pouca coisa, né? 1/5 dos alunos eles estão vinculados aí ao meu grupo. Tá?
fruto de uma experiência, né, que eu também tive aí em Porto Alegre, né, do grupo no Locomotion, que eu acho que eu trouxe para cá e que eu acho que funciona, que é importante, é que os projetos de extensão, eles normalmente precisam estar vinculados, né, aos de pesquisa, até mesmo para fomentar as nossas pesquisas. Então, eu criei, em 2020, começo de 2020, 2 projetos, um de avaliação de paciente com dor lombar crônica, né, para fomentar os estudos da dor lombar, e um outro que veio de um convite que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte aqui de Cascavel nos fez, que é para trabalhar com a equipe de paradesporto de Cascavel. Embora, assim que eu protocolei em 2020, lá no comecinho de 2020, esses 2 projetos, infelizmente veio a pandemia e nós, né, somente agora nós estamos começando a colocar mesmo em prática por conta de toda a crise sanitária que nós vivenciamos. Em 2021, então, eu passei a integrar, então, o programa de Biociências e Saúde, né, na modalidade que tem mestrado e doutorado. Então, assim, já como fruto de parcerias de colegas que trabalham aqui comigo, né, na instituição e da própria disciplina que eu ministro, né, no programa, né, então, que é o Recursos Físicos em Reabilitação e na disciplina da graduação Eletrotermofototerapia, vocês vão ver que muitas das nossas produções hoje em dia, elas sempre têm o viés do recurso físico, né? Seja eletroterapia, seja termoterapia, fototerapia, né? Em função de toda essa organização que a gente tem feito em virtude dessas parcerias. Então, aqui são alguns alunos do nosso grupo, aqui já algumas fotos antigas, alguns até já se formaram, né? Fernanda, André, Lucas, enfim. Essa aqui é uma foto mais recente, né? Que foi tirada semana passada, eu acho, mês passado, finalizando o TCC do Denis, da Fernanda, da Giovanna e da Bruna. Tá? Então, hoje, uma característica, eu tento integrar bastante alunos de primeiro e segundo ano, né, no curso, porque eu acho que essa formação da ciência, ela não é uma coisa que você vai aprender lá no último ano, quando você vai fazer o TCC. Então, eu tenho gastado um pouco de tempo com os alunos, dá muito mais trabalho, né, porque eles têm, em função dos anos, né, tá primeiro, segundo ano, ainda estão vendo só disciplinas mais básicas, às vezes fica mais difícil deles fazerem as conexões com as coisas mais práticas, mas tem dado certo, né? Então, eu tenho investido bastante nisso. Bom, esse aqui é o meu laboratório, entre aspas, que eu brinco que eu chamo de laboratório para mentalizar para um dia, né? Talvez ele virar um laboratório de fato, tá? Aqui são alguns dos recursos que nós temos, e eu acho que é uma coisa importante que deve ser salientada em função para, mais uma vez, mostrar a falta de incentivo de ciência no nosso país, né? Equipamentos que foram comprados com recursos públicos foram só esses 3 mais a base, e isso antes de eu entrar no mestrado. O resto, tudo, se eu quiser continuar fazendo pesquisa, a gente tem que investir com dinheiro do próprio bolso, né? Porque hoje em dia, há muito tempo aqui, nós não temos edital para comprar uma caneta, né? Então, isso é triste, né? É lamentável e, às vezes, torna as coisas um pouco difíceis, né? Equipamentos, às vezes, velho, nosso computador, pensa, gente, computador com mais de 10 anos, né? Para fazer coleta, quase um sacrilégio. Nossa eletromiografia é horrível, a gente acabou de fazer um monte de coleta aí, que a gente nem sabe se a gente vai conseguir aproveitar o sinal, de tão ruim que está o sinal, né? Então, mas é o que nós temos, né? Bom, e aí, falando um pouquinho dos rumos que o grupo tomou, né? Do meu mestrado, eu avaliei, então, alguns parâmetros de locomoção com pacientes com dor lombar, e confesso que foi um tanto frustrante, porque a gente não conseguiu enxergar, né, embora isso seja um resultado, mas a gente não conseguiu enxergar aquilo que a gente gostaria, né? E aí aquilo ficou me martelando, tanto que no doutorado eu nem quis trabalhar com dor lombar, né? Eu acabei indo para a área do esporte, né? Mas isso foi importante, que lá no meu subconsciente aquilo foi sendo
processado, né, e amadurecido de alguma forma. E aí, eu, dentro das minhas pesquisas, né, a gente começou a ver que o problema estava na maneira como você fazia a abordagem desses pacientes. Porque quando a gente fala de dor lombar, talvez a primeira coisa que apareça na cabeça das pessoas é: qual é a causa da dor lombar? É hernia de disco, é uma artrose, sei lá, problema postural, sempre achando questões físicas para a manutenção dessa dor. E a gente sabe hoje que o processo de dor ele é algo muito mais complexo e ele é multifatorial, né? Ele é multidimensional. Então, a dor lombar crônica, por definição, ela é uma dor, uma síndrome de etiologia biopsicossocial. Então, os fatores psicossociais, eles afetam de maneira importante o resultado que a gente vai funcional desse paciente. E aí, hoje, a gente tem utilizado essa escala, né, para fazer a divisão de subgrupos no nosso estudo, em que é uma escala em que nós estratificamos os nossos pacientes de acordo com o risco de mau prognóstico. Então, ele vai ter ou baixo risco, ou médio risco, ou um alto risco de evoluir mal, ou seja, de mau prognóstico, né? E aí, olha só que interessante, né? Esse estudo, que a gente ainda nem publicou, mas que eu acho que é um estudo que merece ser publicado, nós avaliamos 74 pacientes, nós avaliamos os pacientes pelos dois critérios, tanto pelo sinais e sintomas, né, que a gente classificava lá como inespecífica, que não tem causa conhecida e específica, e pelo modelo biopsicossocial, que foi essa escala do Start-Back. Olha só o que a gente encontrou. Aqueles pacientes que são classificados como alto risco de mau prognóstico, eles têm quase 6 vezes mais chances de ser diagnosticado, né, pelo modelo biomédico como dor lombar de característica específica. O médio risco tem 2 vezes mais chances de ser caracterizado como específico. E o de baixo risco, ele tem quase 10 vezes mais chance de ser classificado como inespecífico. Isso me chamou muita atenção, porque isso modifica, e talvez tenha sido uma das justificativas, porque eu não encontrei muitas diferenças lá nos meus resultados. Porque como a gente vai ver em estudos que eu vou mostrar para vocês, os indivíduos de baixo risco, eles são muito mais parecidos com o meu grupo controle, e esses dois aqui, eles são muito mais parecidos entre si. Então, talvez isso, né, justifique. E aí, olha só o que a gente viu. Nesse estudo aqui, a gente viu parâmetros de locomoção, o índice de reabilitação, VAS e VOC. A VOC, como é estimada, nós não vimos diferença entre eles. Mas olha a VAS, né? Conforme o risco de mau prognóstico vai aumentando, ele se torna cada vez mais, a velocidade se torna mais lenta. E a mesma coisa acontece, obviamente, por conta disso, com o índice de reabilitação. Esse estudo aqui, nós avaliamos o nível de incapacidade dos pacientes. E, de maneira similar, quanto maior o nível, o risco de incapacidade, o risco de mau prognóstico, maior o nível de incapacidade desses pacientes. Então, mostrando que o efeito psicossocial, a abordagem psicossocial, ela afeta a funcionalidade. Esse estudo aqui, ele está na revista, ele ainda não voltou, mas a gente também avaliou o efeito, né, então o impacto do risco de mau prognóstico de pacientes com dor lombar no desempenho funcional de caminhada, teste de caminhada de 6 minutos, e na carga, na intensidade fisiológica disso. Nós avaliamos, então, nesse estudo, 70 indivíduos, e olha o que a gente encontrou. A gente também viu estabilidade, né, da região lombopélvica, mostrando que, olha só, quanto maior o risco de mau prognóstico, pior a capacidade de mau prognóstico, de estabilização. E aqui, olha, teste de caminhada. A gente viu que o alto risco, ele teve um desempenho no teste de caminhada menor do que os outros grupos, né? E isso aqui, a gente vê que essa estatística, ela foi confirmada pela mínima diferença detectável, porque sempre que eu comparei o alto risco, a diferença entre os grupos ficou acima da mínima diferença detectável, tá? E a mesma coisa com a carga fisiológica, né, que a gente calculou a partir de variáveis de comportamento da frequência cardíaca, tá? Mostrando que, da mesma forma, quanto maior
o prognóstico, esses dois grupos aqui, eles eram diferentes desses dois grupos aqui, do médio e do baixo risco. Esse estudo ele acabou de voltar, né, da revista que nós submetemos, mas ele também teve como parâmetro avaliar os parâmetros funcionais e fisiológicos, a sobrecarga fisiológica, em um protocolo de esteira, que nós usamos 4 velocidades, né, a VAS, a VOC, que foi selecionada no estudo anterior, e 0,83 e 1,11 metros por segundo. Tá? E aí, o que a gente encontrou? Primeiro, né, que mais uma vez, os grupos com dor lombar crônica, eles caminharam de forma mais lenta que o grupo controle, embora aqui a gente não tenha visualizado diferenças entre os grupos. E aqui a gente viu a sobrecarga interna, né, a carga interna, baseada na frequência cardíaca, que a sobrecarga fisiológica, a intensidade fisiológica do grupo de baixo risco foi menor do que a dos outros. Isso, no primeiro momento, nos ficou, mas como é que pode ser, né? Depois caiu a ficha, é lógico, pessoal. Esses dois aqui, eles caminharam em intensidades, em velocidades diferentes. Esse aqui caminhou numa velocidade mais lenta. Então, proporcionalmente, o comportamento da frequência cardíaca, numa intensidade menor, ela foi menor, então justifica. E esses daqui, mesmo caminhando numa intensidade fisiológica menor do que o grupo controle, eles tiveram uma sobrecarga fisiológica igual. Ou seja, a demanda, a sobrecarga para esses indivíduos, mesmo numa velocidade menor, foi tão alta que se comparou com o do grupo controle. Tá? E aqui foi o efeito da velocidade, que nós também, a velocidade ótima, né, teve uma sobrecarga maior. Enfim. Eu já estou quase terminando, tá? Esse estudo aqui foi um estudo do PIBIC, né, de C, de alguns alunos, em que a gente teve que mudar por conta da pandemia, em que a gente quis ver que a gente teve que fazer tudo online, né? Então, a gente tinha avaliações físicas, mas a gente acabou fazendo só avaliação de questionário. E o resultado foi muito interessante, tá? A gente aqui, ó, avaliou, nesse estudo que foi da Renata, a gente avaliou, a gente viu, eu gravei uma aula, tá? Era educação em dor, era só ensinar um indivíduo sobre dor. Então, eu gravei uma videoaula falando sobre bases de anatomia, porque os pacientes eles chegam lá falando, meu nervo está embolado, né? Então, para eles pararem, né, e terem a noção de que eram essas estruturas. A gente deu noções sobre neurofisiologia da dor, lógico, numa linguagem que eles entendessem, e nós avaliamos também os manejos da dor, né, dos impactos de emoção, porque dor ela é uma emoção, né? Então a gente queria que eles entendessem isso, que as crenças, tudo isso interfere no quadro de dor. E aqui, ó, a gente vê aqui, ó, na alta eficácia, né, que é a maneira como o indivíduo lida com a dor. Então, esse indivíduo, o grupo controle, o grupo de baixo risco, ele tinha uma alta eficácia maior do que tanto de médio risco como de alto risco, mas ele era igual, o médio e o alto risco, eles tinham níveis mais baixos de alta eficácia. Embora a educação em dor não tenha mudado esses resultados. Cinesiofobia, que é outra coisa muito prevalente nesses pacientes. Mesma coisa, o grupo de baixo risco, ele tinha um medo do movimento muito menor do que o de médio e de alto risco, mas o de médio e alto risco, eles tinham níveis de cinesiofobia igual. E olha que interessante, só de você explicar para o paciente sobre o quadro dele, isso já reduz o nível de cinesiofobia, de medo. Tá? Aqui, a gente viu de dor, que eu não vou mostrar, mas sobre o conhecimento sobre a dor. Né, o quanto que eles conheciam sobre a dor. Não vimos diferença de grupo, ou seja, eles não conheciam sobre a dor. Né, o conhecimento, pelo menos, eram iguais. E após a intervenção, houve um aumento do quanto eles conheciam sobre dor. Então, isso é uma coisa interessante. E aqui, o Léo adora isso, né? A catastrofização, né? Então, que é o quanto que o paciente, a dimensão que o paciente dá para a dor dele. Então, a gente viu que, de forma similar, o grupo de baixo risco, ele tinha um nível de catastrofização menor do que o de médio e de alto risco, que esses dois eram iguais. E que a intervenção em dor também diminuiu esse nível de catastrofização. Então, isso tudo vai reforçando, pessoal, aquilo que a gente tinha ideia, né, no início, de que
estratificar esses pacientes é algo extremamente importante para que a gente consiga entender os parâmetros funcionais. Então, aqui agora, a gente está começando a fazer as intervenções, né? Isso já tem trabalhos de dissertação, TCC e PIBIC que envolve isso, tá? E aqui, só rapidamente, passar algumas publicações mais recentes do grupo. Isso aqui foi do grupo de esporte, né? Isso aqui foi da disciplina de eletrotermofoto, que eles têm que fazer. Isso aqui foi a minha orientação no mestrado. Isso aqui foi uma vertente mais alternativa, né, para a disciplina, que a gente avaliou hipnose e correntes de eletroanalgesia. Isso aqui também saiu da disciplina de eletrotermo, que é usando o laser, e esse aqui, que foi um TCC, né, que não é com dor lombar, mas que trabalha com índice de reabilitação, que tem as relações parecidas aí com isso. Tá? Eu acho que eu devo ter passado o meu tempo, desculpa. E é isso, pessoal. Excelente, não tem problema, imagina. Ótimo. Como tradicionalmente, professor Leonardo tem a palavra, e aí vou deixar duas perguntas, então, duas pessoas fazerem perguntas para o professor Alberito, para a gente organizar. Estou ouvindo. Está ouvindo agora, Alberito? O Alberito continua sem ouvir. Eu não estou ouvindo. Ixi, Maria, era bom ele ouvir, né? Bom, mas se o Alberito não responde, tem a Alessandra aqui, né? Que é a vice-coordenadora do grupo. Já vou dando cargo, né? Nada. Olha só, não, mas eu acho que realmente até os alunos do Alberito podem responder facilmente. Primeiro, parabéns, muito legal ver esse desenvolvimento do grupo, né? Essa consolidação mesmo de uma linha de pesquisa. Mas a minha pergunta, eu acho que primeiro é muito simples, assim, é uma coisa que eu me bloqueio ainda sobre alguns termos, que não é a catastrofização. Essa aí eu já fiz terapia e resolvi ao longo do tempo, né? Só se junta com imagética na mesma frase, aí eu entro em surto. Mas assim, a minha pergunta é sobre prognóstico, o risco de prognóstico ainda. Me expliquem o que significa isso, assim, não sei, de um jeito vocês explicariam para uma criança de 5 anos, não sei, algo assim, Alessandra, se o Alberito não escutar, o que é exatamente isso? Assim, em alguns momentos ali eu pesquei, e eu me lembro que eu já avaliei até trabalho do Alberito ali, e na época eu entendi, mas 2 minutos depois eu acho que eu esqueci. O que é exatamente isso, assim, em poucas palavras, de um jeito... Acho que o Alberito não está aí mesmo, né? Eu não estou vendo ele? Sobrou. Vocês estão me ouvindo? Mesmo. Uhum. Ah, tá, mas estão me ouvindo. Tá, isso do risco de mau prognóstico seria assim, qual a chance dessa pessoa não melhorar da dor das costas dela? Dela não ter uma melhora, se é um baixo, médio ou alto risco dela não melhorar da dor nas costas. Alguém vai falar alguma coisa? Em poucas palavras, eu nunca vi uma explicação tão boa. O Alberito usa geralmente 5 vezes mais palavras para explicar isso. Eu sempre fiquei com mais dúvida. Ô, Alessandra, como que mede? Qual é o instrumento que mede isso? É o questionário, o Startback. Aquele que ele mostrou ali no questionário. Tem a versão longa e a versão curta do questionário. Ótimo. Não, eu fiquei bem satisfeito. Não. Ah, tá. Alberito, está ouvindo agora? Sim, agora eu estou. Tá, não, eu já fiz a pergunta sobre o risco de prognóstico e ela me explicou super bem, assim, até estava brincando que geralmente quando tu explicava muito mais e eu entendia muito menos, né? Mas é a culpa minha, né? Não tem problema. Eu já passo para os outros aí. Parabéns, tá, gente? Muito bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o trabalho? Sobre o grupo? Gostaria. Primeiro, parabéns, Alberito, pelo teu grupo, né? Muito legal ver aí todo o desenvolvimento e essa produção toda. É um estímulo para todos nós, né? O Alberito sempre inspirando, então, parabéns.
A minha pergunta, Alberto, é sobre o grupo lá da educação em dor, né? Vocês tinham um período fixo? Quanto tempo que vocês faziam isso e quanto tempo depois avaliavam? Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, para esse trabalho em específico, assim, as aulas são 3 aulas, tá? Em média de meia hora cada aula. Essa é a intervenção. E aí a gente avaliou antes, aí eles foram submetidos à intervenção e depois eles respondiam novamente os questionários. Agora, nós estamos começando a fazer isso dentro do projeto de extensão. Então, isso já é parte do projeto de extensão. Então, obrigatoriamente, os pacientes, eles vão entrar para o projeto. Antes deles entrarem, quer dizer, nem todos, porque a gente, por questões logísticas, né, no trabalho da Alessandra e dos outros grupos, a gente tinha uma dificuldade pela questão de horário, né? Então, a gente não vai colocar para todo mundo, mas vai ter já um grupo que vai receber a educação em dor. Mas, assim, são 3 aulas só. Então, a gente vai fazer as medidas antes e depois. De bola. Obrigada. Excelente. Mais alguma pergunta? Não? Eu queria fazer um comentário, primeiro parabenizar, né, professor Alberito, porque realmente, como tu comentou ali no início, a questão da estrutura da universidade, né, na estrutura de trabalho, às vezes as pessoas acabam colocando como desculpa para não fazer, né? E aí vocês aí vão e fazem bem feito, né? Então tá aí o resultado de diferentes publicações e diferentes formatos de projeto, né? Eu achei super interessante esse da Dora da aula gravada e fazer a avaliação. Então, vocês estão buscando caminhos que mostram que realmente dá para fazer, né? Às vezes a gente fica limitado ao espaço que a gente tem. Então, por exemplo, na Unesef a gente tem muitos instrumentos e infraestrutura e acaba não utilizando da forma correta, né? Então, às vezes acaba colocando até como desculpa de ter o equipamento e não saber mexer no equipamento, né? E vocês conseguem fazer diferentes pesquisas com outros tipos de equipamento. Muito legal isso mesmo. Parabéns. Mais algum comentário, então? Se não, passamos para a Fernanda, né? Que para seguir na mesma linha do grupo. A Fernanda está com a câmera aberta. Tá lá em cima. Uhum. Só um comentário que a Fernanda, ela é do grupo de esporte, tá? Os assuntos de lombar vai ser na aula que vem para eles ficarem mais conectados. Excelente. Oi, vocês conseguem me escutar? Sim. Fernanda, então, primeiro só... obrigada. Eu queria só me apresentar. Eu sou aluna da graduação ainda. Eu estou indo agora para o 5º ano em novembro, né? Que o nosso calendário está meio diferente. Então, acabou o meu 4º ano agora no mês de setembro e em novembro eu vou para o 5º. E eu faço parte do grupo de pesquisa do professor desde dezembro de 2017. Primeiro eu fazia parte do grupo da lombar e depois, com a abertura da parte do esporte, eu fui para o grupo do esporte. Vou tentar compartilhar. Está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo. Estamos te ouvindo bem. Tá bom, obrigada. Primeiro, então, eu sou Fernanda Serighelli, meu orientador é o professor Dr. Alberito, e eu vou estar apresentando o meu projeto de TCC, que, como o professor mostrou na foto, a gente terminou de coletar ali no mês de setembro. Ele intitula-se O efeito da fotobiomodulação nos aspectos da função muscular de torque e resistência, ensaio clínico randomizado. Como se tem na literatura, a fotobiomodulação ela é um termo amplo que engloba tanto a laser terapia de baixa potência quanto a terapia por emissores de luz, que seria a LED terapia. E eles agem com diferentes efeitos, como uma melhora do reparo tecidual, um aumento da angiogênese, uma melhora da dor e inflamação e um aumento da força muscular, sendo essa uma terapia atérmica que é ergogênica e inovadora. O seu mecanismo de ação está principalmente correlacionado com uma ativação de enzimas, tanto da membrana plasmática quanto de organelas celulares.
como, por exemplo, a ativação das enzimas da membrana plasmática, elas absorvem essa luz emitida pela fotobiomodulação e transformam essa energia fotônica em química, gerando um aumento da permeabilidade do transporte da membrana, gerando alterações do pH intracelular. Além disso, a ativação da fotobiomodulação em relação à mitocôndria acontece principalmente no citocromo C oxidase, que é uma enzima responsável pela oxidação do oxigênio no metabolismo aeróbico. E além da ativação dessa enzima específica, que gera um aumento da ATP, produção de proteínas, RNA e DNA, a fotobiomodulação também age em outras enzimas da mitocôndria, como os complexos 1, 2 e 3 e a succinato desidrogenase, além de gerar uma inibição da enzima lactato desidrogenase, gerando, como eu disse, um aumento dessa energia disponível pelo metabolismo aeróbico. A ação da fotobiomodulação no tecido muscular, ela acontece por diferentes mecanismos, e ela ocorre de uma forma positiva, visto que o tecido muscular ele é um tecido rico em mitocôndrias. Existem 3 principais mecanismos para justificar essa produção de força no tecido muscular pela fotobiomodulação. O primeiro seria a geração de mitocôndrias gigantes. Então, a ação da fotobiomodulação sobre as mitocôndrias gera esse aumento de atividades enzimáticas dentro da organela, que gera essa maior disponibilidade de energia de forma aeróbica. Seria esse o primeiro mecanismo. O segundo seria a ressíntese da fosfocreatina. Então, sabe-se também que a fosfocreatina ela é um componente muito importante para a produção da força e ela precisa ser ressintetizada através da mitocôndria. Então, a fotobiomodulação pode agir nesse sentido também. E o último seria a remoção e oxidação do ácido lático, que é um coproduto, né, do metabolismo anaeróbico que gera a fadiga muscular. Com essa remoção e oxidação, faz com que o músculo ele se regenere de forma mais rápida após algum tipo de exercício, e isso faz com que a produção de força ela seja também aumentada. É entendido, né, por nós e pela literatura que existem diferentes formas da força, como a força de resistência e a força máxima. A resistência seria uma habilidade do músculo de resistir à fadiga em oposição a uma contra-resistência submáxima. Já a força máxima, como o próprio nome já diz, é uma habilidade muscular de gerar força máxima em oposição a uma contra-resistência externa. A diferença entre essas duas seria que a resistência está bem mais atrelada às potencialidades do metabolismo oxidativo muscular, como justamente a produção de ATP mitocondrial. Já a força máxima está mais relacionada com o acionamento das capacidades neuromusculares, ou seja, essa ativação de unidades motoras. Por isso, a literatura vem mostrando que a fotobiomodulação ela tem uma ação mais sobre a força de resistência do que a força máxima, visto seus mecanismos de ação, como expliquei anteriormente. E os estudos que tem-se mostram que os estudos que têm um efeito positivo, ou seja, que a fotobiomodulação ela gera um aumento de força, justificam esse aumento de força devido a uma redução da fadiga, uma melhora da recuperação muscular e uma prevenção de danos causados pelo exercício. Já estudos com efeitos negativos, ou na realidade uma ausência de efeitos da fotobiomodulação sobre a força, justificam esse resultado devido a justamente o mecanismo da ação da fotobiomodulação ser sobre as mitocôndrias, não gerando um aumento de força máxima consequentemente de forma direta. Visto que a maior parte dos estudos em relação à fotobiomodulação e à força avaliam principalmente a força máxima, através de dinamometria, entre outros desses aspectos. Dessa forma, o objetivo do estudo é verificar o efeito da fotobiomodulação nos aspectos da função muscular do torque e da resistência e fazer essa comparação. É um estudo denominado um ensaio clínico randomizado duplo cego, onde os voluntários eram de ambos os sexos entre 18 e 35 anos. Como critérios de inclusão deveriam ser não praticantes de atividades físicas e como não inclusão, acometimentos neurológicos e cognitivos, doenças cardiorrespiratórias e histórico de lesão articular ou muscular nos últimos 6 meses. Já os de exclusão seria apresentarem lesões ou retirarem o consentimento. O participante pode fazer parte de 2 grupos, o grupo laser ou o grupo placebo, totalizando 12 voluntários em cada um, sendo no total 24 voluntários. Esse número amostral de 24 foi feito através do cálculo amostral, baseado em estudos anteriores do nosso grupo. O participante passava por 6 dias de visita. Na visita 1, ele passava pelo esclarecimento dos objetivos e procedimentos da pesquisa e, caso aceitasse participar, fazia a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido.
Posteriormente a isso, passava por uma entrevista para coleta de dados sociodemográficos e antropométricos, como idade, massa corporal, estatura, comprimento dos membros inferiores, sexo, IMC e nível de atividade física avaliado através do índice de Kasai. E depois disso, passava pela familiarização com os testes de avaliação, sendo eles, primeiramente, o teste de força isométrica, onde era avaliada a curva com ângulos de 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 graus. A força máxima, que era o valor da curva correspondente a 45 graus. Os equipamentos utilizados eram o elástico, que é a nossa célula de carga, a corrente extensível e marcadores de isopor, que foram utilizados para depois fazer a conferência dos ângulos, sendo esses posicionados no maléolo lateral, linha intertrocantérica do joelho, trocânter maior do fêmur e linha axilar do tronco, do membro dominante do paciente. Aqui eu vou mostrar algumas imagens para conseguir explicar melhor o teste. Só justificando, essas imagens elas não vão ser utilizadas no projeto final. Elas são apenas imagens para que eu pudesse explicar melhor para vocês como funcionou. O participante devia ficar sentado, então, sobre essa cadeira, apoiado seus braços na borda posterior da cadeira, inclinando o tronco cerca de 10 graus, fazendo com que o ângulo do quadril permanecesse em 100 graus. O elástico estava conectado à cadeira, como a gente consegue observar aqui, e esse elástico estava conectado à corrente inextensível, que estava conectada à tornozeleira do participante. O participante, então, devia ficar nesse posicionamento e ele sorteava cada um dos ângulos, de 40 a 100 graus. A partir desse momento que ele sorteava, a gente posicionava a perna dele nesse ângulo sorteado, verificando o ângulo através de um goniômetro no celular, posicionado na tuberosidade da tíbia. Devidamente posicionado, era realizada uma foto de cada um desses ângulos, para posteriormente fazer essa conferência do ângulo e também a medida do braço de alavanca. Depois desse posicionamento, solicitava que o paciente já deixasse o membro estendido até o ângulo posicionado e solicitava, então, uma força máxima desse participante durante 5 segundos. E o aparelho do elástico demonstrava a força máxima e a média em quilogramas-força. E isso era realizado para todos os ângulos citados anteriormente, e entre cada ângulo o paciente tinha 60 segundos de descanso. E também aqui um detalhe da foto é que o participante não está com as faixas que eram colocadas na perna, com velcro, para ele não gerar, então, uma flexão de quadril para compensar a extensão do joelho. Posteriormente, a gente fez o cálculo do torque. Como eu citei, a gente tirou foto de cada uma das medidas dos ângulos. E, através do software Quinoveia, foi feita a medida do braço de alavanca, indo do marcador que estava na linha intertrocantérica do joelho até a borda inferior da caneleira utilizada pelo participante. Então, após essa medida feita, realizou-se o cálculo do torque, sendo que a força ela foi transformada, porque ela estava apresentada em quilogramas-força. Então, transformamos em newtons e foi utilizada a distância do braço de alavanca em metros. Para a normalização da medida posteriormente, a medida foi dividida pela massa corporal em quilos desse participante. E o segundo era o teste de resistência de força. O participante permanecia no mesmo posicionamento, mas agora, ao invés da corrente inextensível, a carga era um elástico, podendo ser o branco, que era o fraco, ou o roxo, que era o forte. Para a determinação da carga, o participante deveria fazer o primeiro bloco de repetições do primeiro dia, que era a familiarização, com a carga do elástico branco. Caso ele fizesse mais que 250 repetições com um Borg abaixo de 13 na escala de 6 a 20, que está relacionado ao participante achar fácil esse esforço, a gente trocava o elástico para o roxo. E ele fazia, então, as outras 3 séries com o roxo e os outros dias de avaliação com o roxo. O participante devia fazer a extensão do joelho, saindo com uma curva de movimento de 90 graus até 40 graus, sendo até a fadiga dele, quantas vezes ele conseguisse, ou então se ele não conseguisse chegar aos 40 graus 3 vezes consecutivas, daí a gente solicitava que ele parasse. Ele deveria fazer 4 séries até a fadiga, com 45 segundos de descanso entre cada uma delas. Para que a gente não tivesse a influência da curva velocidade-força na relação da força do paciente, foi utilizado um metrônomo com 100 Hz, ou seja, 100 batimentos por minuto. E o participante realizava, portanto, 50 repetições por minuto, sendo esse número para todos os participantes, visto que em um toque ele deveria estar em 90 graus, no outro toque em 40, por isso totalizava os 50 repetições.
E os registros mostrados nesse teste foram a força máxima e força média em quilograma-força pelo elástico, o número de repetições, o tempo de duração do teste e a percepção subjetiva de esforço pela escala de Borg de 6 a 20 em cada um dos blocos. Na visita 2, o participante passava pela avaliação da mesma maneira realizada na visita 1, com os testes de força máxima, curva de ângulo, força e resistência, e depois partia para a intervenção, que dependia do grupo em que o participante estava, sendo realizada a visita 2 até a visita 5. Essa intervenção foi realizada com o uso do cluster laser infravermelho de 830 nanômetros e LED âmbar de 590 nanômetros, composto por um diodo de laser e 13 LEDs da Fluence. A sua potência média foi medida anteriormente à realização da intervenção, sendo essa totalizada em 170 miliwatts. Foram realizados 4 pontos no quadríceps femoral, sendo eles 2 no reto femoral, 1 no vasto medial e 1 no vasto lateral, e 4 pontos no tríceps sural, sendo eles 2 no sólio, 1 no gastrocnêmio lateral e 1 no gastrocnêmio medial. Então, o participante passava por 4 sessões de fotobiomodulação, da visita 2 até a visita 5, com intervalo de 24 horas entre elas. E o tempo de manutenção do cabeçote com cada um dos pontos foi de 1 minuto e 30 segundos, mesmo que a emissão já tivesse terminado, totalizando 12 minutos. Os participantes do grupo placebo tiveram o contato do cabeçote com a pele, porém sem a irradiação do laser e do LED. Já o grupo laser recebeu essa irradiação durante 60 segundos, porém foi mantido o contato de 90 segundos para que eles não tivessem desconfiança de qual grupo faziam parte, visto que era um estudo duplo cego. Na visita 6, era realizada a avaliação final da mesma maneira que a inicial, inclusive com a mesma carga de resistência no teste de resistência de força, que era ou o elástico branco ou o roxo, dependendo do que foi avaliado. A análise estatística, então, pelo SPSS-20, com alfa igual a 0,05%. E além das análises estatísticas clássicas, também realizada a reprodutibilidade, com a coeficiente de correlação entre a classe e o erro padrão de medida, e a responsividade pela mínima mudança detectável. Além disso, a avaliação do tamanho do efeito para análises clínicas. Obrigada. Ótimo, Fernanda, parabéns pela apresentação. Dá para ver que tu domina bem o assunto. A gente brinca aqui na reunião que quando a pessoa realmente sabe o assunto, o slide é muito bom e a pessoa fala o tempo todo e a gente vai acompanhando muito bem o trabalho, né? Então, parabéns por dominar todo o assunto, né? Professor Leonardo, fazer algum comentário? Sim, coisa bem rápida. Obrigado, Val. Fernanda, parabéns pela apresentação. Exatamente, também vejo que tem domínio do conteúdo, ficou muito bom os slides também. Parabéns, muito legal. E o tema em si, o assunto ali é super interessante. A gente vem estudando também isso no pós-doutorado do Lanferdini, e aí, assim, de sugestões que eu tenho, assim, no geral, até de formato mesmo. Eu achei super boa mesmo a divisão. O que eu senti falta foi só de, em alguns slides, inserir referências. Assim, mesmo que tu não falasse elas, né? Tanto na introdução quanto nos procedimentos. Acho que, mas isso também às vezes é estilo também, então fica como sugestão só, tá? Mas o que eu ia comentar? Aí sim, falando do conteúdo, eu não sei se vocês chegaram a ver esse trabalho do Lanferdini, né, Fernando? Tu lembra desse trabalho? O primeiro autor é Lanferdini, foi publicado no Journal of Sport Science. Não, né? Pelo jeito, né? E é um trabalho que ele é bastante diferente no tipo de exercício, tá? É um teste onde a gente avaliou a economia de corrida, só que eu acho que esse é um raciocínio integrativo que vocês podem considerar também, assim, né? Não só, eu estou lembrando desse porque foi que a gente fez, e eu não sou um expert também, né? Mas eu lembro porque a gente fez. Mas daqui a pouco dá para dizer alguma coisa, porque eu vi que vocês informam várias coisas sobre mecanismos ali de sistema oxidativo e tal, e a gente tem a dúvida se depois isso vai se transladar no mundo real, né? E a gente acabou fazendo isso, usamos a fotobiomodulação na economia de corrida, e resumindo, a gente viu que não modificou a economia no dia, mas foi uma coisa interessante, que depois, 24 horas depois, onde se sabia que a economia estaria um pouco piorada, porque tinha um teste de esforço máximo, um 3.000, uma prova de 3.000, então a gente já esperava e confirmou, a economia piorou,
a gente viu que quem usou a fotobiomodulação piorou menos, né? A economia também reduziu, mas no menor grau. Então, ali a gente viu algum ganho desses mecanismos, mas se vê que num tempo diferente, não ali na hora, mas 24 horas depois, né? Aí tem que entender o porquê disso. Mas acho que esse tipo de coisa vocês podem usar também aí para ajudar na discussão de vocês. Que mais que eu vi? Não, acho que é mais ou menos isso, assim, achei super interessante, tem detalhes de nomenclatura, que é uma discussão que nem na educação física a gente se acerta, por exemplo, tu falou ali de força de resistência, né, e talvez teu orientador tenha dito, bota isso para o Leonardo não ficar incomodando, porque a gente usa, mas a gente usa muito resistência de força, não muda nada, tá? Até porque tem gente que chama de força resistente. O interessante é que eu entendi bem o que ficou, né? Acho que isso sim. E também tem uma discussão ali que em algum momento tem que considerar que é a dose dependência dessa fotobiomodulação também, né? Eu não conheço, então não posso nem sugerir, mas acho que é algo que vocês podem também considerar, talvez justificar em algum lugar, vai ser usado isso porque aqui já se viu que tem alguma possibilidade de ganho ou não, tá? E fica por aqui. Parabéns, muito bom o trabalho. Encerro. Também abro duas perguntas, duas pessoas, por favor. Sintam-se à vontade para perguntar para a Fernanda. Bom dia, parabéns pelo trabalho. É muito interessante mesmo, mas eu fiquei com uma dúvida, porque você apresentou todo o projeto, mas eu fiquei sem entender se já houve análise de resultados ou se é a proposta do projeto para ser executado, Aí eu fiquei nessa dúvida. Oi, obrigada pelos comentários. Então, na realidade, a gente já coletou. A gente está fazendo a análise dos resultados ainda, mas o projeto em si ele já foi coletado. Por isso que às vezes eu falava no passado assim, porque já passou, na verdade, né? Tudo isso já foi feito. E só para esclarecer que o professor Leonardo falou, o intuito inicial do meu projeto TC era a análise da dose e resposta, na realidade. A gente coletou 60 pessoas, só que a gente teve uma reunião, uma discussão, né, sobre o meu projeto TCC com outro professor, e ele indicou que talvez seria mais interessante agora a gente fazer essa análise da comparação do efeito nas duas manifestações da força, e não a dose e resposta em si. Daí a gente acabou excluindo outros 3 grupos que foi coletado, eu tenho os dados dos outros 3 grupos, que era o grupo que recebeu o laser por 30 segundos, e o outro com 90 segundos, e um grupo controle, que não recebeu nem o contato do cabeçoide. Só que daí a gente acabou excluindo e escolheu de 60 segundos, porque eu esqueci de comentar durante a apresentação, é uma dose que já foi estudada pelo nosso grupo, né, e teve resultado. Então, por isso que a gente decidiu deixar, então, de 60 segundos e o placebo para analisar a questão da comparação das forças agora, para caso tenha um resultado, a gente possa analisar essa dose e resposta depois, para ver se tem diferença entre as doses também. Entendi. Perfeito. Não, achei bem legal. E aí, já me aproveitando, é mais, acho que para todo mundo aqui, acho que a gente em estudos de exercício tem pouco, muitas vezes a gente peca sobre falta de controle dos experimentos. E ali eu vi que vocês tiveram um cuidado que me chamou bastante atenção, que é o duplo cego sobre a intervenção, né, do placebo e tal. E me chamou a atenção que é duplo cego, né? Quando a gente diz isso, a gente diz que nem o avaliador sabe o que está sendo colocado. Então, eu só queria confirmar se vocês conseguiram fazer isso, que eu sei que é mais difícil, é mais complicado, mas de qualquer jeito, já fica a dica para todo mundo, que eu acho que a gente tem que cuidar, por exemplo, numa outra coisa que é mais fácil, que a intervenção muitas vezes é mais difícil. No caso de vocês, dava para deixar desligado ou não, eu vi os cuidados e o paciente não sabia, tudo bem. Mas é mais difícil quando a gente faz, sei lá, alguma fisioterapia aquática e terrestre, aí não tem como, não tem como cegar isso. Mas tem como cegar o processamento dos dados, isso é uma coisa que a gente não cuida, às vezes a gente cuida só quando é ensaio clínico, randomizado, mas a gente tem que se dar conta que até em estudos observacionais, coisas assim, a gente pode fazer também isso, né? Que é cegar mesmo, deixar no envelope cinza, aquela história lá, e fazer isso. E aí fica a minha pergunta, se vocês fizeram isso do cegamento do processamento e também daquele duplo cego na avaliação mesmo, se o avaliador não sabia também, né?
Então, alguém tinha que saber, né, que estava ligado ou não, né? Então, aí, se fizeram isso, ok. Até curiosidade mesmo, que eu sei que é mais um cuidado que a gente, às vezes, não faz, né? Então, a gente fez o duplo cego, sendo o avaliador e o paciente o cego, né? Eu coletei os dados do meu TCC, como o professor mostrou na foto antes, eram mais de um TCC, né? Então, cada um coletou as suas variáveis, nós do 4º para o 5º ano, e o pessoal do 1º e 2º ano que aplicou o laser. Então, quem sabia a randomização e sabia quem era de qual grupo era só eles. Daí a gente ficou sabendo só quando tudo acabou mesmo. E o processamento eu não sei, talvez o prof consiga me ajudar. Seu Alberito. O processamento é só vocês me passarem pelo número, né? Não o nome. Aí eu não vou saber que... uma coisa assim. Não, mas tudo bem. Mas eu acho que independente se fizeram ou não, a minha fala é mais isso, assim, que quando der, é bom fazer e é fácil, né? É só organizar um pouco, botar em códigos, né? E alguém ter esses códigos e depois da estatística toda feita, aí se fazer a análise, né? Isso é uma coisa... Eu acho que assim, aí talvez até alguém possa, né, nos ajudar, assim, que ainda o nosso grande limitador disso é porque nós temos lá aquele equipamento lá, o Elastic, né, que ele dá força, mas é complicado comparar a força entre grupos diferentes, haja visto que o braço de alavanca, ele afeta pode afetar essa produção de força, né, o resultado final. E aí a gente teve que converter, quer dizer, nós não temos um dinamômetro lá para medir torque, né? Então aí a gente, para a parte da força máxima ali, da força, era mais fácil, porque a corrente era inextensível, então a gente está fazendo dessa forma. Se isso vai dar certo ou não, né? Não sei se os revisores não vão encrencar com isso, porque a gente está pegando o braço de alavanca a posteriori, né? Porque a gente joga lá no Quinover e faz o cálculo. E para resistência de força é mais difícil, porque eu não tenho como ficar... A gente não tem o vídeo deles, né? E alguns iam muitas repetições. Então, eu não sei se a gente usa o mesmo braço de alavanca, sabe? Assim, a gente ainda está nessa dúvida do como apresentar esses dados de resistência, porque para resistência a gente está mais difícil de produzir, de calcular o torque, já que a gente não tem um equipamento que seja adequado para a produção do torque, né? A gente só tinha o dado de força. Ô, Berito, eu não entendi essa dúvida. Vocês calcularam o torque individual. Sim. E tá. Para o teste de força máxima, que ele é estático. O teste de resistência era com um elástico. Então, o paciente ele ia de 90 até 40 graus e voltava. Então, ele ficava fazendo isso várias vezes. Aí a gente contabilizou o tempo, a força média disso tudo, né, o número de repetições, para a gente chegar caracterizando a resistência de força. Mas a dúvida é, como é que a gente... para esse teste de resistência, entende? Fica um pouco mais complicado da gente, porque esse a gente não filmou. Tá. Vocês não têm a filmagem, tá? Tava me esse a faltando gente isso. não filmou, porque não tinha como, porque era um teste que demorava muito. Sim. Né? Não, mas tem como estimar, né, o torque, né? Você sabe. Então, a minha sensação, o que eu estou pensando em fazer como é individual, o mesmo braço de alavanca que foi utilizado para a gente colocar ali para esses, entende? E assumir o erro para todo mundo. O que eu não vi ainda, eu não fiz essa análise, é se entre os ângulos se mudava um pouco o braço de alavanca. Porque isso, concorda comigo? Que se a tornozeleira ela for colocada um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, né? Isso já muda o braço de alavanca. Então, existe um erro embutido nisso. Que a gente não tem... Então, mas é bem provável, porque não fica sentido a gente avaliar torque num e força no outro, entende? As coisas verdade. Não vão conversar. Tem que dar uma olhada nesse dado aí. Se vocês precisarem, a gente olha junto para ver se tem como estimar algo dinâmico,
ou até ter a mesma unidade, assim, com menor erro, mas eu entendi. Porque eu não sei nem se durante o arco de movimento pode ter mexido a caneleira ali, por exemplo. Se a gente fosse vendo uma questão fidedigna, né? Isso mudaria o torque. Mas a gente não tem como porque o nosso equipamento não dá torque. Aliás, até uma dúvida, eu entrei em contato com o professor Dário, né? Ele até me mandou um artigo. Pelo que eu entendi, o equipamento deles já produz, já gera o torque. É isso, né? Sim. Sim, o deles já. Seria uma saída muito grande para a gente, né? Não, o equipamento é muito bom. E eu tenho aqui um deles, né? Eu posso até te emprestar também, se precisar. E é muito prático, né? Muito bom. Né? Mas vamos pensar sobre esses dados aí. Eu acho que tem como calcular. E outra coisa é analisar também a relação, né? Porque tu vai ver, por exemplo, na fadiga é comparativo, né? É ele contra ele mesmo ao longo do teste, né? O quanto fadiga. Então, isso, em certa parte, algumas coisas podem ser mais atenuados, os problemas, né? Olhando dessa forma, né? Isso dentro da comparação intragrupo, mas quando eu comparo o placebo com ele, aí já pode ter comportamentos distintos, né? Porque eram grupos independentes. Sim, mas é sempre ele, mas depois a gente conversa, mas acho que isso é menor o problema, porque como vai ver efeitos de fadiga, o fato do valor estar errado, assim, vai ser um erro que pode ser, a gente pode considerar ele constante, né? E aí reduziu 30%, isso não, acho que não vai atrapalhar tanto, né? O outro 15%, não sei. Mas depois pode conversar mais. É uma discussão difícil de chegar numa conclusão. Mas, enfim, pelo avançar do tempo, parabéns, Fernanda, mas vamos passar para a próxima apresentação, então. Então, a Andrea, do grupo da professora Elrin, então vai apresentar. Acho que ela já está por aqui, deixa eu ver. Tá ali, já está com a câmera aberta. Andrea, então fica à vontade para se apresentar e compartilhar a tela com a gente. Ok, obrigada, bom dia. Vou compartilhar aqui, vocês só me confirmem, por favor. Tá aparecendo? Tá, já tá, só colocar em apresentação de tela cheia. Foi? Isso, já está em tela cheia. Ok, obrigada. Então, bom dia. Me chamo Andréia Oliveira, sou discente da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Pará, campus Castanhal. Sou bolsista de iniciação científica, pró-doutor 2021, com orientação da professora doutora Elrin Monteiro. Esse é o projeto do meu TCC, que é intitulado Dança Online Parkinson, respostas sobre parâmetros dos sintomas não motores durante a pandemia da Covid-19, que vai ser orientada pela professora doutora Elrin Monteiro e co-orientada pela professora doutora Aline Reich. A doença de Parkinson é uma desordem do sistema nervoso central, no qual acontece a diminuição da produção de dopamina, que tem como consequência o distúrbio do movimento. É uma doença caracterizada por ser idiopática, neurodegenerativa, crônica, progressiva e que torna o indivíduo incapacitante. É a segunda doença que mais acomete a população mundial e ficando apenas atrás da doença de Alzheimer. Então, nessa imagem, nós temos uma secção ou seção do corte da área intermediária do cérebro, que é demonstrado nessa figura. E aqui nós temos a substância nigra, ou também chamada substância negra, que é responsável pela produção dos neurônios dopaminérgicos, ou seja, da dopamina, que seria um neurotransmissor químico responsável por controlar e coordenar os movimentos. Então, nessa imagem, podemos ver essa área pigmentada
aqui que ocorre afeta a maior degeneração dos neurônios. Então, nessa imagem é de um indivíduo saudável e nessa outra com um indivíduo com Parkinson, com a doença de Parkinson. A doença de Parkinson ela é complexa e também polissintomática, ou seja, ela apresenta vários sintomas, entre eles os sintomas motores, que seria a bradicinesia, a lentidão anormal dos movimentos, o tremor de repouso, a rigidez dos membros e a instabilidade postural. E os sintomas não motores são os sensoriais, as perdas olfativas, os distúrbios do sono, problemas gastrointestinais e também que acomete muito essa população, a depressão, as perdas cognitivas e também a ansiedade. Atualmente, nós temos como tratamento medicamentoso a substância Prolopa, que é considerado o padrão ouro para pessoas com doença de Parkinson, e atualmente estão surgindo vários tipos de tratamentos não medicamentosos, como o exercício físico. Entretanto, eu trago a dança, que é um tipo de tratamento não medicamentoso que já está publicando vários estudos na literatura científica, demonstrando que ela é capaz de reduzir os sintomas não motores, em especial os sintomas não motores. Essa dança ela é caracterizada por ser uma sincronização dos movimentos combinados com os ritmos musicais, que também tem integrações de componentes físicos, de cognitivos, emocionais e sociais. Então, dessa forma, atualmente, com o isolamento social devido à pandemia da Covid-19, várias populações se isolaram para conter a infecção, em especial os idosos e pessoas com doenças crônicas, neurodegenerativas. Dessa forma, o aumento de incidência de sintomas depressivos, de ansiedades, também que afetam as perdas cognitivas, mostraram um aumento. Dessa forma, a pergunta de pesquisa é se a prática da dança online melhorou os aspectos não motores, como a função cognitiva, sintomas depressivos e de ansiedade durante a pandemia da Covid-19 em pessoas com Parkinson. Dessa forma, o objetivo do meu estudo é analisar os efeitos da prática da dança online sobre os sintomas não motores da doença de Parkinson durante a pandemia da Covid-19, que tem como objetivos específicos verificar a influência da prática da dança online na cognição de pessoas com Parkinson durante a pandemia da Covid-19 e analisar os aspectos depressivos em pessoas com doença de Parkinson durante a pandemia da Covid-19 e, por fim, identificar as modificações na ansiedade em pessoas com doença de Parkinson durante a pandemia da Covid-19. As variáveis dependentes do meu estudo são a cognição, a depressão e a ansiedade. E as independentes seriam as pessoas com doença de Parkinson, a dança, as semanas de intervenção e o formato online. Vai ser realizado com público com doenças de Parkinson do projeto Dance Parkinson Online da URGS. As aulas aconteciam segunda e quarta-feira, com duração de 1 hora. As aulas eram compostas pelo primeiro momento de aquecimento, exercícios de coordenação, partindo para outros momentos da dança, né, da coreografia, que são realizados mensalmente uma coreografia para apresentar. E, por fim, seria aquele momento mais livre para as pessoas que eram apresentadas uma obra de arte. Então, elas poderiam fazer movimentos improvisados a partir dos sentimentos, do que elas poderiam observar naquela obra de arte. E, por fim, o resfriamento e os avisos finais. Essa intervenção ela teve duração de 24 sessões,
com duração de 3 meses, realizado no mês de abril, maio e junho. Foram avaliados, primeiramente, a anamnese, o pré-pós-intervenção e o follow-up. Os instrumentos avaliativos foram o MoCA, o inventário de depressão de Beck, o inventário de ansiedade de Beck. O MoCA, ele vai avaliar a cognição, o inventário de depressão de Beck, o MoCA vai avaliar a cognição, o inventário de Beck de depressão, ele vai avaliar justamente a depressão, o inventário de ansiedade de Beck, os aspectos da ansiedade. Todas essas avaliações, elas foram realizadas por celular e por 2 pessoas do grupo. O MoCA, ele foi realizado com o estudo o teste adaptado do MoCA, que não eram realizados esses primeiros itens aqui, do MoCA, que já está. O inventário de depressão de Beck, ele é composto por 21 itens, que ele vai pontuar de 0 a 3. Então, quanto maior a pontuação que o indivíduo pode ter, maior a severidade desses aspectos depressivos. Ele é classificado de 0, a pontuação é classificada de 0 a 10, que seria a pontuação mínima. O inventário de depressão de Beck, ele é classificado por pontuações que vão do 0 ao 3, e que esses resultados, se forem acima de 18 pontos, essa pessoa é classificada com sintomas depressivos. Já o inventário de ansiedade de Beck, ele também é composto por 21 itens, que a pontuação vai de 0 a 4, e é classificado como a pontuação de 0 a 10 como sintomas mínimos, de 11 a 19 com sintomas leves e de 20 a 30 com sintomas moderados. E a partir de 31 aos pontos 63, considerados como grave. Atualmente, o trabalho está na construção dos primeiros passos e, posteriormente, ao início da tabulação dos dados. Então, eu trouxe um questionamento para o grupo, se pudessem nos sugerir qual caminho a gente pode caminhar o estudo, porque nós temos o grupo dança e o grupo comparador poderia, como sugestão, o grupo Teleparkinson da URGS, ou também um grupo referência com dados já publicados. E também, como a gente definiria o título do nosso trabalho, já que já estão saindo algumas publicações da dança online, eles utilizam muito nomenclaturas como home-based dance, teleatendimento, aí seria o teleatendimento por meio da dança. E gostaria de enfatizar o agradecimento à professora Aline Haas pela parceria, ao grupo também Grace, pela parceria que foi fornecida, né? Então, eu vou utilizar esses dados do projeto da URGS. Gostaria de agradecer a todos presentes. Obrigada. Obrigada, Andréia. Parabéns pela apresentação. Muito legal os seus slides, muito claros, muito coloridos, muito bonitos. Tua voz muito calma para apresentar também, uma apresentação bem tranquila. Professor Leonardo? Tentar ser bem curto. Eu queria só registrar, eu nem apresentei, estava a professora Aline Haas também, olha a honra, gente, na reunião aqui, né? Tá junto aí. Seja bem-vinda, Aline. A Aline é co-orientadora, né? Tá bem claro ali. É uma parceira do Locomotion total, né? Totalmente Locomotion junto aí.
junto com o grupo de dança também. Olha só, Andréia, parabéns, né? Uma apresentação tranquilona, assim, olha, muito legal. E claro, assim, né? Em alguns momentos parecia talvez que estivesse lendo até, mas acima de tudo estava muito, muito boa mesmo. Até as cores e tal, acho que isso é legal. Até a forma de referência, acho que é um exemplo do que a gente pode fazer sempre, tentar fazer daquele jeito, porque como tu tinha bastante informação, a pessoa ia te ouvindo, ia seguindo o que tinha na figura, assim, com o tempo, e daqui a pouco até podia olhar um pouquinho o detalhe, assim, que às vezes dá tempo para isso também. Então, ficou legal mesmo. O projeto acho que é muito bom, e aí eu já dou a sugestão, assim, a gente tem que cuidar, uma coisa que eu não fazia muito, e eu acho que agora com a pandemia a gente tem que cuidar mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na semana passada, a gente discutiu com um francês, o Mathieu Gruet, um projeto que é baseado num banco de dados de 10 anos atrás em fibrose cística, um outro assunto lá com o Marcelo. E ele nos comentou, e uma coisa que eu não me dou conta porque não é muito minha área, assim, ele disse, olha, cuidem que um banco de dados de 10 anos atrás, a gente tem que ver a questão que naquele período o pessoal da fibrose cística era assistido de outra forma, tinham outros cuidados com medicação e tal, e eu não me dou conta, porque eu não entendo tanto disso. Então, quando a gente pensa no grupo comparador, eu acho que é muito interessante cuidar com a questão temporal mesmo, né? E a gente está vivendo momentos que é muito diferente. Então, isso vai prejudicar um pouco pensar em grupos comparadores, talvez pré-pandemia, né? Isso vai sofrer muita crítica se for feito. Então, já deixo minha sugestão para não ir para esse lado. Acho que pensar até talvez no grupo controle mesmo, fazer 2 avaliações com os pacientes que têm um período mais ou menos parecido e que sejam nesse período agora, né? Isso seria o ideal, assim, porque seria algo mais usual. Ou talvez algum outro também com algum grupo, como a gente fazia, como esse que a gente tem com a Flávia também, de equilíbrio e marcha, né? Mas aí já é um pouquinho diferente também, mas cuidar um pouco disso. E deixa eu ver, para não tomar muito tempo, eu queria. Bom, o tema é muito legal. A única outra sugestão que eu dou, como era projeto, eu vi que tu falou bastante, mas talvez falasse um pouco menos dos detalhamentos da avaliação. Mas eu acho que foi uma escolha definida por ser projeto mesmo, né? Tratar um pouco deles, assim. Então, também acho que se é que é uma crítica a isso, talvez tenha que ser diminuída por causa dessa característica. Tá? Mas ficou muito bom, porque eu aprendi sobre essas avaliações que a gente vem usando e sempre vai relembrando dessas coisas também. Outra coisa que eu ia fazer, talvez sim, André, para testar teu conhecimento, é te perguntar assim, ó, sobre a validação desses instrumentos dessa forma como foi aplicado. Eles foram validados eu vi que tu usou bastante referência, mas eles estão validados para essa forma de avaliação ou não? Me dá o up-to-date, assim, uma atualização sobre isso, né? Resumido, assim, sobre as principais MOCA e o outro DEC. Né? Ok, obrigada, professor, pela pergunta e sugestões. O MOCA, ele é validado já por telefone, então ele não... como eu posso falar? Antes dele, os itens, né, mais visuais, então eles não são utilizados. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, professor. Então, no validado, eu trouxe só para ilustrar esse daqui, mas no validado não é composto por alguns itens que não seriam possíveis por ligação, mas ele já está validado e o estudo mostra, né, que ele é possível, ele é viável para ser feito, né, por ligação. Uma pergunta rápida que pode ser que seja útil até assim, né? Foi validado também com a tradução transcultural para esse método para o português ou não? Porque eu já estou pensando que se não foi, seria mais outra coisa para a gente pensar. Né? Então, professor, eu não sei lhe responder agora, mas com certeza eu vou procurar depois, se não, mas as depois professoras tem a puderem Aline me e ajudar. a Elren aí que daqui a pouco podem complementar. Obrigado, Na André. realidade, Eu que agradeço. Obrigada, professor. Desculpa. Para o português ainda não. A gente tem a versão online, né, em inglês, mas para o português ainda não. Então, a gente está se baseando nessa referência mesmo.
Foi, inclusive, indicada ali pelo professor Jonas, né? Que a gente, numa discussão, ele sugeriu, né? Então, a referência, por enquanto, é somente em inglês, dessa parte online. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também metodologicamente. Vocês sabem que não é as coisas que até são mais próximas a mim, tá? Mas eu acho que é uma coisa útil. Se a gente está usando, a gente pensar também em validações dessa forma, que acabam tendo até uma boa citação. Assim, às vezes a gente não dava muita consideração para isso, mas eu acho que a gente tem que pensar em considerar também para, né? Ainda mais para essas situações que a gente está vivendo hoje, né? Aline, fala lá, não sei. Eu posso dar... Desculpa. Também, Alberito, como quiser. Não, mas acho que a Aline estava na frente. Eu queria só agradecer aí a parceria, né, de sempre, a parceria do Locomotion, a parceria da Elren, parabenizar o grupo do Alberito pela apresentação, e, enfim, né, e dizer que esse resultado do trabalho da Andréia é resultado da nossa coleta do PPT online, que a gente está tentando adaptar aí, professor Leonardo, professora Flávia, né? A gente ainda não sabe mesmo se vamos usar um grupo comparador. A gente tem visto muito na literatura a utilização de grupo comparador agora na pandemia, mas isso que o Leonardo falou é importante, porque o grupo comparador pode ter sido inserido num outro momento, né? Aí a gente tem o Teleparkinson também, que foi o trabalho da Flávia. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas tudo bastante inovador, né? E agradecer assim a Elrin e a Andréia por estarem dentro dessa parceria, porque a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser tudo isso, né? Instrumento que não é muito validado, nosso protocolo que também passou a ser online, enfim, mas a gente está batalhando. E agradecer pelo convite. Hoje eu vim no grupo porque a Andréia mandou mensagem, né? Mas estou sempre disponível aí para participar. Vou ter que sair porque tenho que buscar meu filho na escola, então vou deixar o meu abraço aqui, né? E só agradecer mesmo pela parceria aí. Valeu Parabéns pela apresentação, Andréia. Estava muito bonita. Ela já tinha me enviado os slides ontem, já tinha dado uma olhada, né? Estava um pouquinho nervosa hoje, normal, né? Tem 32 pessoas na sala, 31 pessoas te assistindo. Mas foi muito bem, parabéns. Parabéns, Andréia, é bastante dedicada e está sempre no grupo conosco, colaborando nas coletas, participando das aulas, então, parabéns. Obrigada, professora. Eu queria agradecer também, né, a parceria mesmo da Aline, né, com o projeto PPT Parkinson e Dança, por ter aberto as portas para a Andréia, né? A Andréia está lá participando do grupo. Eu disse, Andréia, ela é técnica em dança e está fazendo educação física, ela quer continuar estudando isso, então é importante, né, essa abertura, e a Andréia realmente é muito esforçada e motivada, então essa oportunidade que a Aline nos deu de poder trabalhar com os dados realmente é uma parceria muito importante para a gente, então só agradecer aqui publicamente. Legal. Vou lá, gente. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau. Reunião aí. Posso dar uma rapidinho. Elrin e Andréia. Primeiro, Andréia, parabéns pela apresentação, gostei bastante. Uma sugestão que eu acho que eu gostaria de dar para vocês é que, baseado na minha experiência com a educação indoor, eu acho que talvez um bom comparador que vocês pudessem ter era criar como eu te falei, criar uma aula esclarecendo sobre o Parkinson na linguagem deles, obviamente, né? Eu só não sei se há necessidade de ter o mesmo número de sessões, porque daí, se você pensar em 24 aulas a eles, eu acho que a aderência não vai ser a mesma. Mas, inclusive, se vocês não começaram ainda, mesmo o grupo de dança pode receber essa informação, né? E aí vocês vão ver o diferencial entre os dois grupos. Eu acho que pode ser um comparador viável aí para vocês. É só a minha contribuição. Obrigada, professor. Obrigada. Por isso que eu te perguntei das sessões, porque a gente já está, na verdade, a Brena, que é a outra bolsista, que eu acredito que ela ainda esteja por aí, ela já está preparando, né, esse protocolo aí para o possível grupo. Na verdade, a gente não tinha pensado especificamente para esse trabalho da Andréia, mas quem sabe, né, se a gente conseguir colocar ainda em prática o quanto antes, a gente consiga utilizar esses dados como comparador. Então, muito obrigada pela sugestão.
Ô, Val, gasta 10 segundos aí para fazer uma foto com todo mundo. André, tira a apresentação antes que o pessoal vá. A Bruna e a Aline foi embora, agora que eu me dei conta. Mas vamos... Obrigada, pessoal, pelas contribuições, pelas perguntas. E qualquer coisa, podem perguntar de novo. Mas continuamos, só para tirar a foto. Não Como é quero que eu terminar. tiro, professor? Peraí. Vou perguntar alguma coisa para a Andréia. Não, é só, eu me meti só para não perder o pessoal, é uma pena, daqui a pouco o Alberito sai também, e pegar o Alberito, por exemplo, é difícil, né, a agenda dele. Saiu, professor? Saiu? Saiu, né? Saiu, funcionou. Quem puder abrir a câmera aí para sair na foto. Vamos lá, pessoal, abrindo as câmeras. Foi? Então, 3, 2, 1, foi. Se mais alguém puder tirar foto também, né, para garantir. Eu vou... Mal falou foi, já foi desligando a câmera. Tá. Mais uma. Eu peguei também. Aí. Obrigado, gente. Podemos voltar ali para as perguntas, gente. Eu ia fazer um comentário sobre essa questão dos instrumentos validados, né? Que eu acho que a Prof. Aline comentou também ali, né? Que como essa questão da adaptação das intervenções, né? Eu acho que, de repente, até por isso que não tem, né? Esses questionários validados, né? Então, se começou a fazer as adaptações das intervenções, aí se viu que precisaria adaptar as pesquisas, se adaptar os TCCs, os trabalhos, e aí foi indo, né? Então, é um grande desafio, né? Essa questão das intervenções estar sendo online, todo o atendimento, né? E todos os trabalhos e as pesquisas também, né? Mas é até o que eu estou falando até que serve como uma autocrítica, especialmente para o Locomotion, né? Mas eu acho que pode servir para os outros também. A gente tem, eu sempre dei menos força para essas coisas, tá? Mas, por exemplo, eu tô vendo que uma das coisas que a gente precisa melhorar um pouco é também nessa parte de estudar a validação dos instrumentos também. Então, não sei como, porque talvez seja impossível mesmo com essa parte de telefone. Foi algo que eu aproveitei, mas é mais geral até. Pode ser que sirva para isso, porque eu acho que, por um lado, o uso desses métodos estão aumentando muito agora. Então, é o momento de validar essas coisas que daqui a pouco pode ser interessante. Mas é no geral também. Até nós mesmos. Por exemplo, para dar uma ideia para vocês, eu acho que está na hora da gente tentar validar aquela avaliação da coisa da corrida que os franceses têm, que o Patrick está usando muito, que a gente está pensando para a extensão no ano que vem, mas aproveitar e tentar validar para a língua portuguesa mesmo, né? Que parece que não é tão complicado. Eu andei lendo ali e às vezes a gente não faz porque a gente já traduz para pesquisa só, né? Mas daqui a pouco pode fazer essa parte também, esse passo anterior aí. Agora eu tenho uma proposta para fazer para vocês, porque a gente já avançou um pouco no horário e a gente tem ainda a apresentação da Jaqueline. E aí, esse horário, o pessoal começa a sair, aquela coisa, tô saindo, e aí a gente acaba não acompanhando, não dando a devida atenção para a Jaque. O que vocês acham de a gente deixar a apresentação dela para a semana que vem? E aí, a gente encerra agora, porque se a gente começar a apresentação dela, a gente vai provavelmente passar do 12:30, né? Então, não sei como é que está a questão dos horários de todos. Eu gostei. Não sei o resto. Pode ser, deixar para a semana que vem? Sim. Acho que sim, para a gente poder aproveitar melhor a discussão, né, no trabalho da Jaque. Ótimo. Tá. Jaque, então, já a gente te pede desculpa. Não, de maneira alguma. Eu até agradeço, porque fico muito feliz em escutar todas as colocações. Já estava aqui com o meu caderninho anotando, já pronta para anotar aqui. Então, agradeço também se for na próxima semana, que aí fica mais fácil, mais tranquilo, para a gente poder fazer as arguições mais fácil. Então, tá. Então, já ficamos combinados. Então, semana que vem, a Jaque e os alunos do Alberito, né, Alberito?